Eu sou de uma terra que o povo padece, mas não esmorece e procura vencer. Patativa do Assaré. Pois é, poeta popular brasileiro que sempre nos ensinou tanto, né, Rodrigo? Sim, nascido no Ceará. Exatamente. E não poderíamos começar com uma citação melhor hoje, né, Jane? Exatamente, porque a gente vai falar de Nordeste, mas também de desenvolvimento. Então não é à toa que Celso Furtado está aqui na mesa com a gente. Roda a vinheta. Olá, pessoal! Bem-vindos, ao 6º episódio da primeira temporada do Candeeiro Podcast, que é uma iniciativa aqui da Funetec, a sua Fundação de Educação, Tecnologia e Cultura da Paraíba, uma fundação com nada mais, nada menos que 27 anos de história, já se encaminhando aí, para o 28º aniversário, né, Rodrigo? Sim, é isso. E para isso a gente recebe hoje a professora Maria Cristina Paixão, do Departamento de Ciências Econômicas da UFPB. Professora, é um prazer tê-la aqui conosco. Obrigado por vir. E por que a professora, antes dela se apresentar, é que a gente vai falar sobre as contribuições da fundação ou das fundações de apoio para o desenvolvimento do Nordeste e, obviamente, do país. Então, sobre isso e muito mais, a gente conversa agora. Professora, bem-vinda. Obrigada. Muito bom receber este convite. Não sabia que era uma iniciativa ainda bebê, né? Você falou que é a 6ª edição. Exatamente, engatinhando. Em compensação, a fundação já atingiu a maioridade faz tempo, né? É verdade. 27 anos. Então, é uma honra estar aqui com os senhores para dar a minha contribuição. Professora, e esse é um espaço de disseminação científica, disseminação do conhecimento, dos resultados que são produzidos aqui nos projetos gerenciados no âmbito da fundação, e também é uma iniciativa que a gente chama de fura-bolha, né, Rejane? Isso. Porque, embora a fundação já se dirija para o seu 28º aniversário, nós percebemos muito rapidamente que a sociedade paraibana e nordestina como um todo, brasileira, também precisa ter ciência do que é uma organização da sociedade civil, qual é o impacto que ela produz aqui no nosso estado, na nossa comunidade como um todo. Então, para isso que trouxemos a iniciativa do Candeeiro Podcast, estamos muito felizes em lhe receber hoje, tá? Obrigada. Professora, ele quer que a senhora se apresente, mas ele não se apresentou, não. Vamos lá, diga aí, quem é você? Pois é. Bom, eu sou Rodrigo Barreto, estou superintendente aqui da Fundação e sou servidor do Instituto Federal da Paraíba. E eu sou Rejane Negreiros, professora jornalista, fui convidada por Rodrigo, estou aqui há 1 ano e meio nessa gestão. Começo como diretora de comunicação, hoje eu também me divido com a chefia de gabinete e a gente está juntos nessa aventura, nesse compromisso grande de fazer com que a Paraíba e o país cresça e se desenvolva ainda mais a partir da pesquisa, a partir de projetos de impacto. Por isso que a gente está aqui. E eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre a senhora. Sou professora do Departamento de Economia. Tenho a honra de hoje ter meus professores de graduação e pós-graduação como colegas de departamento. Então, se for para a gente falar um pouco da área de economia na minha vida, ela vem já de uma experiência anterior no setor privado. Sempre causa a surpresa quando eu digo que eu sou de Manaus, né? Moro em Manaus. Olha. Fala um pouco das suas origens, professora. Como você veio até aqui, se interessou pela vida acadêmica e hoje contribui significativamente com o nosso contexto. Sim. Então, nasci e cresci em Manaus. Eu vim para cá com 27 anos de idade, em 97. E lá, eu até compartilho muito essa experiência com os meus alunos. Manaus é um braço de São Paulo, para não dizer também do mundo, porque nós temos uma presença muito grande de empresas multinacionais lá, além, claro, da própria produção local. E nós vivemos essa dinâmica da produção industrial lá fortemente e também do setor de turismo. E aí, eu cresci nesse universo, consequentemente, logo quis aprender o idioma inglês, então acho bom a gente estar falando aqui de incentivo à formação, né, por várias perspectivas. Uma delas, que eu acho que a gente tem que trabalhar muito aqui no nosso país, inclusive não é só na Paraíba, é essa formação em idiomas, porque o idioma ele abre o mundo, né, para você como estudante, como profissional. Então, por conta desse universo no qual eu já vivia, né, e essa formação, eu acabei atuando numa empresa multinacional americana, mas antes disso em escola de idiomas, depois também no setor de turismo, o Tropical Hotel de Manaus, atuei lá.
Mas aí, claro, minha carreira começou no setor industrial, né? E foi essa carreira que me trouxe para Paraíba. Eu fui convidada por uma empresa também daqui, do setor de indústria de transformação, para atuar na área de comércio exterior, além da área de materiais como um todo, que envolve muito mais do que importação e exportação. E aí, aqui foi que eu despertei, quer dizer, eu vi a necessidade de fazer o curso superior. Porque lá em Manaus, a dinâmica era tão... E ainda em grande medida né? A dinâmica industrial, produtiva, que você saía do ensino médio, hoje, né, época segundo grau, e já tinha emprego. Eu nunca fiquei sem trabalho, porque a economia lá é muito aquecida mesmo, né? Mas aqui não. Aqui eu vi que era outra pegada. Outra pegada, Então eu tinha que pensar, não, eu tenho que também buscar a formação superior, porque aqui o mercado ele já nasce, digamos, né, ele já espera que você traga essa formação. E também o acesso aqui é muito maior do que lá. E aí foi quando eu fui para economia, né? Descobri a área por acaso, vou colocar assim, apesar de eu já viver elementos práticos da área, mas foi quando eu tive contato com um material de introdução à economia que eu identifiquei, essa é a área, né, que vai ser a base da minha formação em nível superior e considerando a experiência que eu já trago, né, de vivência na indústria, por exemplo. E pronto, então assim, comecei a graduação aqui, é por isso que eu disse para você, fui aluna do professor Nelson Rosas na graduação, Economia Política 1, estudei com ele. E depois também tive incentivo de meus professores para seguir, fazer o mestrado. Eu fiz a graduação trabalhando, também acho que é bom a gente colocar essa experiência, porque a questão de que, tanto em nível pessoal quanto em nível institucional, nós podemos, eu digo, o céu é o limite, se assim nós nos organizarmos e nos determinarmos para alcançar, né? Então, eu fiz a graduação trabalhando na fábrica, né? De 7 da manhã às 6 da tarde. Não é fácil, né? Saindo, indo para a UFPB. Ao final, ainda fiquei 1 ano no mercado, mas aí fui incentivada por meus professores para fazer o mestrado. Aí sim, aí eu saí do mercado porque não dava para conciliar pós com, né, emprego. E pronto. E depois, para concluir, ao final do mestrado, também por incentivo dos colegas, eu resolvi também tentar o doutorado, né? Porque a gente fazendo ali o mestrado está com um currículo que é condizente com a oportunidade. Tentei e tive também a felicidade de ser aprovada para o doutorado na UNB. E pronto, aí mudei para lá, fiquei lá 3 anos e meio para cumprir o curso. E nesse meio tempo passei no concurso para o Departamento de Economia da UFPB, e quando voltei do doutorado já voltei docente, né? Olha que bacana, né? E aí a história está até hoje. Que história inspiradora, né? Então me permita complementar, fazer uma leitura rápida aqui da sua qualificação. Professora graduada e mestre em Economia pela UFPB e doutora em Economia pela UNB, com MBA em Finanças pela Universidade de São Paulo, né? Também é professora adjunta do Departamento de Economia da UFPB e líder criadora do Probex Comex UFPB, um projeto de extensão e comércio exterior pioneiro na Paraíba. Além disso, coordena a execução do Programa de Qualificação de Empresas para Exportação, o PIEX, aqui do Governo da Paraíba, uma iniciativa da Apex Brasil, no Ministério do Desenvolvimento da Indústria e Comércio, e atua como articuladora institucional em comércio exterior e negócios internacionais. Então, ainda, além de tudo, é conselheira fiscal da Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociologia Rural. Então, a gente percebe que o caminho da academia veio para ficar, né, professora? Sim. Professora, a senhora tem aí uma trajetória de estudos, de pesquisa voltada exatamente para o desenvolvimento do Nordeste, né? E a gente costuma dizer, e com muito orgulho, que a Funetec, ela é orgulhosamente paraibana, nordestina, mas nós somos também uma fundação com atuação nacional, né? Nós estamos no Norte, no Nordeste, chegamos ao Centro-Oeste, isso com instituições credenciadas, fora vários projetos que temos com empresas privadas dentro e fora do Brasil, né? Então, essa natureza de expansão, ela tem se fortalecido, né? Mas eu queria que a senhora falasse um pouquinho a importância desse desenvolvimento. Como é que a gente chega a esse desenvolvimento, né? Trazendo, de fato, uma sustentabilidade para o Nordeste. Porque a gente, quando fala de Norte e Nordeste, por exemplo, a gente sabe que são regiões historicamente negadas ao desenvolvimento em função dos recursos parcos que foram destinados a essas regiões
ao longo da nossa história, né? Então, a gente precisa olhar para essas regiões com esse olhar, entendendo esse passado, para que a gente possa, de fato, ter um presente construtivo e um futuro promissor. Então, eu queria saber o que a levou a desenvolver, a estudar, na verdade, esse desenvolvimento, né? E o que a senhora enxerga, como nós estamos hoje? Desenvolvemos? Falta muito? Então, qual é a sua visão? Bom, eu acabei no doutorado me dedicando, né, ao estudo do desenvolvimento do Nordeste, de uma perspectiva bem peculiar, mas que, claro, conversa com tudo que nós vamos tratar aqui, que foi discutir o investimento estrangeiro direto na região Nordeste, né? Eu gosto de contar a história, né, de que inicialmente eu pensava em escrever sobre as exportações de etanol brasileiro e paraibano que a gente tem em produção e consegue exportar essa mercadoria. Mas meu orientador, à época, me sensibilizou, né, para essa outra dimensão, que é o investimento estrangeiro direto, e que eu estudasse a região Nordeste, porque afinal era a minha região de origem, né? Eu conto essa história porque eu norteio muitos meus alunos nesse sentido. E eu acho que, digamos, é de detalhes que a gente consegue chegar longe, né? Então, teve a importância aí do orientador determinante, né, para essa escolha. E quando eu fui estudar, claro, né, a gente chega nesse processo histórico, né, como você bem destacou, região Norte, Nordeste são as regiões em desenvolvimento dentro de um país em desenvolvimento, E me né? parece que é eternamente em desenvolvimento, né? Bom, aí depende da nossa perspectiva, né? Se a gente fala de indicadores, aí a gente, em geral, né, se fala a princípio do PIB per capita, né? O produto interno bruto por pessoa, que aí aquela medida monetária ali seria um parâmetro para se expressar se uma sociedade está crescendo e, consequentemente, ela vai chegar em desenvolvimento, né? Então, se compara os países até com essa métrica. Mas a gente pode falar do IDH, né? Que é uma medida mais adequada, porque aí ela já põe as pessoas no centro, né? Dessa análise. E aí ela não observa somente PIB, renda per capita, mas observa também indicadores de saúde, né? E de educação. Se nós... quando vamos verificar o Nordeste, então, até recentemente eu olhei dados agora até 2021, de 2012 a 2021, uma série de um estudo das Nações Unidas querendo também mensurar impactos da pandemia. Então, a gente tem lá, claro, entre os 10 primeiros estados brasileiros com maior índice de desenvolvimento humano, não temos nenhum nordestino. Como você bem disse, isso é histórico, né? Agora, o Ceará está na 12ª posição. Chama a atenção, né? E justamente a gente sabe que é um estado que ele incentiva fortemente a educação desde a base. Você tem investimento em educação, proporcionalmente você tem um crescimento e emancipação das pessoas que conseguiram ter esse caminho aberto aí por meio de política pública. Também. E a gente pode até dar um passo atrás quando você pode considerar a educação, ela também abre portas de várias naturezas, né? Então, uma pessoa bem informada, ela vai ter autoestima mais elevada. Ela vai cuidar mais da própria saúde. Então, só por esse mecanismo, né, os investimentos em educação já poderão ser menores, porque, em saúde já poderão ser menores, até porque pela educação o próprio indivíduo ele já está, né, procurando fazer uma saúde preventiva, né? E, claro, se você tem uma boa educação na base, esse indivíduo ele tenderá naturalmente a querer um crescimento, né, no nível educacional dele, né, que seja um acesso à universidade, depois uma pós. Então, as chances de evolução do indivíduo são muito grandes quando você já parte dessa base. Então, o que eu diria que, para mim, né, é a fase ou a chave, né, do processo de desenvolvimento é que precisamos tratar essas 3 dimensões com o mesmo nível de importância, né? Se, como governo, ou mesmo como universidade, incentivarmos, claro, geração de emprego, de renda, o PIB vai ser o indicador, né? Mas não, em hipótese nenhuma, deixarmos em segundo plano medidas, né, preventivas para a saúde e também incentivo mesmo, né, à educação. E aí, a gente tem o Ceará, então, né, como um bom exemplo, mas
olhando os outros estados, você também tem níveis, e a Paraíba é um deles, no nível médio de desenvolvimento humano, né? E até já teve pontos, anos em que ela alcançou, assim como a Bahia e salvo engano, Piauí, foi Sergipe, alcançou o índice alto de desenvolvimento. Caiu agora por conta já de impactos da pandemia, né? Enquanto o Maranhão fica ali na base mesmo. Então, quando você fala, parece que nós nunca vamos sair dessa situação em desenvolvimento, eu acho que nós podemos sair, né? Porque só por esse índice, pelo IDH, você já vê que, por exemplo, o nosso estado e outros semelhantes já atingiram níveis de desenvolvimento mais alto, né? Aí vem um impacto como a pandemia, que também imponderável, de fato. E aí você tira que é preciso... Porque muita gente fala na questão de número, na questão, de fato, de crescimento econômico, mas como investir. Porque no ser humano, né? Porque a economia é feita de gente. Se você não investe em gente, você também não consegue ter um crescimento econômico e um desenvolvimento que acompanhe esse crescimento econômico. Recentemente conversávamos com o Buba Germano em um outro episódio e ele tem estudado, se dedicado à questão dos ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e ele traz um dado, né, sobre essa questão, que quanto mais ricos os municípios, maior a desigualdade social. Então, como é que você trabalha isso? Então, você vê que a questão do crescimento econômico, de fato, ela precisa estar atrelada aos investimentos sociais para que a gente tenha desenvolvimento, né, humano e a gente consiga, de fato, o desenvolvimento da região, né, Rodrigo? Sim, e dessa fala a gente também extrai um pouco dessa conjuntura que foi exitosa lá no Ceará. Acho que nos bancos da universidade a gente se depara muito com o caso de Sobral, né? Sobral, cidade no Ceará, que agrupa os melhores índices de desenvolvimento do Brasil, né? Ficou em primeiro lugar já no IDH das cidades com mais de 50 mil habitantes, acho que é esse o recorte. E a escola, primeiro lugar do IDEB também no país, é uma escola sobralense. Mas isso tudo por conta de uma conjuntura que envolve também o estímulo do primeiro setor, o estímulo do governo nesse sentido. E acho que esse é um fio interessante para a gente puxar e que deve se relacionar um pouco também com a sua tese de doutorado, né, professora? Que foi premiada com o prêmio Celso Furtado. E muito orgulha a nossa UFPB, a nossa Paraíba nesse sentido. Então, se você se sentir à vontade de falar um pouco sobre a sua tese também, como ela se relaciona com esse aspecto desenvolvimentista, né, trazido por Celso Furtado. E também um pouco sobre esse grande paraibano que nos orienta economicamente há um século já, né? Sim. E professor, antes de responder, eu quero trazer uma frase aqui do Celso Furtado, que ele falou para... Acho que Lula, acho que ainda no primeiro mandato de Lula ele falava sobre isso. Ele falou que desenvolvimento é ser dono do seu próprio destino. Justamente. E aí, como que você é dono do próprio destino se você não tem os recursos necessários e aí não são apenas os recursos financeiros para você conseguir se emancipar? Acho que isso também a senhora pode nos trazer. Isso mesmo. Uma outra forma de falarmos sobre isso é falar em vida humana digna. Como o indivíduo vai ser livre, né, para atuar como ele entender, se ele não tiver a própria vida, né, se dando de forma digna, ele com acesso à moradia, à educação, né, à cultura e, claro, a emprego e renda. Né? Emprego e renda, eles são determinantes, porque, afinal, né, nós precisamos do recurso monetário para acesso, né? Mas... Ao mesmo tempo, aí eu faço relação com a minha tese, porque eu discuti o investimento estrangeiro industrial. E fazendo um comparativo com a indústria nacional, né? Se a gente identificava diferenças entre um universo e outro. As empresas que são estrangeiras, em geral, né, elas vêm de países desenvolvidos. Né? Predomina aqui o investimento estrangeiro de países desenvolvidos. Justamente porque são empresas mais fortes tecnicamente, financeiramente, eles precisam de uma mão de obra mais qualificada. Né? Tecnologicamente, são mais avançados nas comunicações, nas negociações, então precisam de mão de obra mais qualificada. E aí são pagos também salários mais altos, o número de empregos também gerados é maior,
né, quando você compara a estrangeira com a nacional. Não quer dizer que, aí eu também coloco essa frase para os meus alunos, não quer dizer que porque é estrangeiro é bom. A gente também tem que fazer uma avaliação cuidadosa disso, né? Até porque eu defendo muito o valor do nosso país. Nós está aqui. Aqui, para mim, é uma expressão disso, né? Nós temos instituições fortes, preocupadas com o desenvolvimento humano propriamente. Quando a gente está falando de pesquisa, desenvolvimento, inovação, estamos falando de desenvolvimento humano, como já sendo um produto, né, do desenvolvimento humano. E o próprio brasileiro, né, que é muito dedicado, muito trabalhador, muito estudioso, sempre buscando se desenvolver, né, se superar. Até por conta do nosso contexto econômico, né, a gente busca as saídas necessárias. Então, passa por isso, né? Nós poderemos gerar empregos de melhores qualidades e em maior quantidade também, né? Se nós tivermos uma mão de obra mais qualificada. E, claro, temos que ter, e aí também é um papel importante da Fundação, recursos, né? Poupança para ser investida nessas áreas. As empresas multinacionais, elas têm, né? Elas têm maior poder financeiro. Então, elas conseguem aí atuar, né, e obter resultados de uma forma mais ampla do que a própria nacional. Mas o nosso país fazendo o seu dever de casa, que seja, não é, fomentando, como nós estamos colocando aqui, incentivando a educação, proporcionando a educação, inclusive por meio, né, de incentivos como as fundações proporcionam, e a gente pode falar com mais detalhe da natureza desses incentivos, é que isso vai se refletir na empresa, seja ela da indústria, né, do serviço, do governo. Né? E aí nós seremos mais produtivos, porque somos mais qualificados, e é fato que os resultados materiais, né, dessa qualificação, dessa produtividade mais elevada, virão naturalmente. E com esse olhar cuidadoso, né, para a questão da dignidade humana, aí nós poderemos combater o problema da desigualdade social que nós temos no país, né? Mas, para concluir esse ponto, eu digo, não é uma tarefa só do governo. Na verdade, é uma tarefa de toda a sociedade. Isso. As suas várias instituições. Então, o governo ele tem grande responsabilidade, a maior, até porque ele é que está para defender os direitos da sociedade que lhe elegeu, como é o caso do nosso país, né? Mas nós temos o papel que é crucial da universidade, da empresa privada, do trabalhador e do cidadão, né? Que uma dona de casa que não está dentro da empresa, mas ela tem também a função dela extremamente relevante de educação familiar, né? Que se reflete na vida da sociedade, na sua produção, nas várias dimensões, né? Professora, e a senhora toca num tema que eu acho que a gente consegue entrar agora exatamente no papel das fundações de apoio como essa força, né, também que atua nesse desenvolvimento, até porque a gente tem a Funetec, por exemplo, que atua com recursos públicos também, né? Os recursos que são direcionados para institutos federais, para universidades federais, né? E a gente ajusta isso em planos de trabalho que são desenvolvidos por coordenadores de pesquisa, pelos professores. A gente gerencia esses projetos que estão voltados para desenvolvimento tecnológico, social, né? E a gente olha para a questão humana também, desenvolvimento ambiental, cultural. Então, são várias matizes, são, enfim, várias áreas de atuação. E aí eu queria que a senhora falasse exatamente sobre isso. Você tem a Funetec aqui na Paraíba, existem outras pelo país. Acho que, de acordo com o Confies, acho que a gente tem hoje 98 fundações de apoio no país semelhantes com essa natureza que a Funetec tem. Como é que a senhora enxerga esse papel nesse desenvolvimento regional, mas também no desenvolvimento nacional como um todo? Porque se a gente está falando de desenvolvimento no Nordeste, obviamente a gente está impulsionando todo o país também, né? Isso. Eu falo até por experiência própria, não é? Porque hoje, aliás, desde o final de 2020, eu trabalho com a Fundação de Apoio à Pesquisa aqui do Estado. Então, eu achei extremamente relevante porque eu vi a realização de um ideal da sociedade que é a universidade conversando com a sociedade. Perfeito. E a sociedade, principalmente, sendo o setor produtivo, né? Então, em geral, né, nós acadêmicos nos fechamos muito no nosso universo e a sociedade quer, né,
essa nossa presença, esse nosso apoio, e se queixa, né, que poderia acontecer em maior medida, mas aí, por diversas razões, não acontece. Então, a Fundação ela vem e puxa, ela impulsiona, né, essa relação entre universidade e sociedade. Então, assim, vou falar da minha experiência, tenho várias. Tenho desde o apoio da Fundação com bolsa de iniciação científica para graduando, né? Até o trabalho com empresa, que já foi fomentada pela Fundação para desenvolver maquinário que é primeiro no mundo. Né? A gente pode falar de um exemplo. Então, claro, eu estou falando da minha experiência, mas se a gente for observar, a gente vê que as falas, né, as declarações confirmam isso em grande medida. Então, eu tenho um aluno, para falar de um, né, são vários, que ele veio do ensino público, né, e veio do interior do estado, então com uma base muito, né, fraca, vamos dizer assim, na sua formação, mas conseguiu alcançar a universidade, estava conosco no curso de economia, e a Fundação, em um momento, né, colocou um edital para fomentar iniciação científica para alunos originários de ensino público, né? Então, eu trabalhei com um aluno que nós registramos um projeto e fomos contemplados. Então, ele se dedicou a essa pesquisa. Também, uma outra forma foi por conta do projeto de extensão que você mencionou, né? Em comércio exterior, esse aluno também atuou na extensão, né? Que é uma outra grande frente de formação, né, dos nossos alunos. Bom, por conta dessa experiência, o aluno cresceu a olhos vistos, né, intelectualmente. E agora já está concluindo o mestrado. E no início ele nem se sentia seguro para conversar com um colega, nem com o professor. O professor já inibe, né? Mas com o colega ele já tinha dificuldade até para conversar. Então, nós podemos imaginar qual seria, né, que caminhos que ele teria para seguir se ele não tivesse tido esse estímulo, impulsionamento, né? Esse estímulo. E quando a gente fala de empresa, para falar de um exemplo, né, de apoio da própria FAPESC, temos aí a Laboremos, que é uma empresa secular, né, aqui no estado, que produz equipamentos agrícolas, voltada para a agricultura familiar, e ela declara, a nossa empresa precisava de pesquisa e desenvolvimento, mas ela não tinha recurso para isso, né? Tem funcionário até, tem engenheiro lá, mas só que ele está no dia a dia da empresa, não vai se dedicar. Então, aí vem um fomento de uma fundação e eles podem alocar uma pessoa para pesquisa e desenvolvimento, né? Inclusive, recurso para equipamentos específicos, até para matéria-prima e tudo mais. Então, a empresa ela é impulsionada, né, fortemente dessa maneira. E é uma empresa, sem querer interromper, só para fazer esse parênteses, é uma empresa também que está aberta a esse tipo de convivência, né, com a universidade, com os pesquisadores, que já entendeu a importância de se produzir inovação e produzir desenvolvimento no seu próprio âmbito e, em contrapartida, fomentar a universidade nesse sentido, né? Também isso importante. Mesmo. É uma via de duas mãos, né? Sem dúvida. Eu até costumo dizer para a sociedade, quando eu vou até ela, como professora extensionista, eu peço uma oportunidade para os meus alunos, para eles aprenderem como senhores, né? E, claro, os senhores também vão beber da nossa fonte, porque a gente tem conhecimento técnico que vai compartilhar. E para fazer uma relação com a minha tese, né, porque a gente está falando em desenvolvimento para o Nordeste, justamente um ponto que eu identifiquei é que, quando se trata de pesquisa e desenvolvimento, as multinacionais, elas realizam essa fase do processo deles na origem. Sem dúvida. Né? Na matriz. E aqui fica ali algum contato com pesquisa e desenvolvimento quando usa o laboratório de uma universidade, né? Mas já numa fase mais robusta, mais madura de produção, né? Contratando um estagiário, mas o processo mesmo de desenvolvimento e pesquisa, aliás, de pesquisa e desenvolvimento ocorre lá na sua origem. Então, o país ele precisa, de fato, né, promover essa área aqui, porque o grande... quando a gente fala, né, em produção, a gente fala de agregar valor. Sim. Justamente a maior fonte, né, de agregação de valor está aí, nessa fase da pesquisa e desenvolvimento. Então, nós teremos produtos mais complexos, né, e, portanto, de valor mais elevado, se aqui nós desenvolvermos, né, essas soluções. Então... E aí, professora, você chega num ponto que nos é muito caro aqui, é objeto de muitos debates aqui no nosso dia a dia, que é o seguinte: aqui na Funetec nós também
agimos como intervenientes em projetos de inovação. E basicamente o que a gente está comentando aqui, né? De aproximação qualificada entre a academia e a indústria, a fim de gerar um valor agregado a um produto de desenvolvimento interno nosso, né? E, enfim, que é de fato uma via de mão dupla. E você colocou isso, deve se relacionar com a sua tese, de que as empresas multinacionais elas já entenderam isso há bastante tempo. Inclusive, esse é o motor de desenvolvimento do norte global, né? A América do Norte e a Europa se desenvolveram há muito tempo, se desenvolvem dessa forma. Aqui no Brasil, a gente ainda engatinha se comparado com os modelos do exterior. E aqui na Funetec a gente vem sempre convocando o arranjo produtivo local para que se apresentem as demandas para a universidade, para que a gente possa estabelecer de fato, construir essas pontes e desenvolver ambos os lados e no final nos desenvolver enquanto sociedade, progredir enquanto sociedade. Mas não é sempre que a gente tem tanto sucesso, né? Parece que existe ainda algum preconceito por parte das empresas ou da indústria em se aproximar da universidade e vice-versa também. Tem muita gente que acha que essa aproximação reflete uma privatização, vai privatizar a universidade. E a gente sabe que no fundo não é nada disso. Mas ao que você atribui ainda esse estágio de imaturidade com relação a esse modelo aqui no Brasil? Eu gosto muito de falar da necessidade da comunicação. O que falta é informação, né? No mercado a gente fala de comunicação empresarial, né? Que é determinante do negócio dela, do êxito ou do fracasso. Né? Não adianta produzir se não vai ter quem comprar porque a empresa não soube vender o produto dela, né? Se comunicando. Mas isso vale para uma empresa de governo também. Uma universidade, uma fundação. Isso. Né? Ela precisa se comunicar também empresarialmente, nesse sentido, de conquistar, né, seus potenciais demandantes. Então, eu nem digo que é preconceito, eu digo que é desconhecimento mesmo. E também, quem estará à frente dessa relação? Aí outro ponto que eu sempre trago na minha experiência, eu percebo que os processos eles são exitosos se nós tivermos pessoas-chave, assim, as lideranças do processo, né? Então, é preciso a gente identificar quem é que tem um perfil mais adequado para liderar esse processo. Que seja para conquistar empresa de determinado setor, para buscar a fundação, para buscar a academia, né? Se nós tivermos pessoas com esse perfil e essa comunicação for bem feita, o êxito é certo. Assim, nas minhas experiências, vou lhe dizer, todas as vezes que eu precisei ter contato externo à universidade, eu sempre fui exitosa, sempre. E isso eu atribuo à minha experiência no setor privado. Porque no setor privado eu aprendi isso. E meus colegas professores, eles dizem isso. Márcia, você sabe lidar lá com o empresário. Eu não tenho muita habilidade. E é natural, porque a maioria dos professores da academia, eles iniciam sua vida profissional na academia. Não tem experiência de mercado, né? Como eu fiz o caminho inverso, então eu trago essa facilidade de comunicação com qualquer agente financeiro, agente produtivo, né, industrial. E então eu acho que passa por isso, conquistar a nossa demanda com a comunicação adequada e com persistência. Né? Sem dúvida isso parte de um trabalho de articulação, mas a gente está falando também de um cenário macro, nacional, enfim, onde de fato existe um desconhecimento, né, das fundações de apoio. Mas também existe uma demonização das próprias fundações, porque há quem acredite, né, trazendo aqui o que o Rodrigo trouxe, que se está a partir de uma fundação privatizando aquilo que é público. Então, obviamente, a gente tem que tratar muito dessa questão, conscientizar, mas eu trago esse ponto porque recentemente, inclusive, a Controladoria Geral da União lançou um guia, né, de transparência ativa sobre a alocação de emendas parlamentares em fundações de apoio. E aí a gente está falando de gerenciamento de recursos. Eu falei já, a gente lida com recursos, sim, de editais, de empresas privadas, mas também, né, de TEDs, também de emendas parlamentares. Então, eu queria que a senhora também nos dissesse, nos ajudasse exatamente nesse processo de comunicação, porque é para isso também que esse podcast serve, né? Para que a gente faça com que essa informação ela consiga chegar cada vez mais longe, né? A importância disso
de um guia como esse, do envolvimento dos órgãos controladores, dessa união de esforços para fazer com que as pessoas entendam a importância dessas fundações, mas para fazer também com que as fundações tenham mais segurança no quesito transparência mesmo ao lidar com esses recursos, né, com recursos dessa natureza. Qual é a sua avaliação a respeito disso? Como é que a senhora enxerga? Como é que a senhora acha que nós, como fundações e outras instituições, como a própria universidade pública, os institutos federais, governo, podem ajudar nesse processo? E eu acrescentaria também, Regiane, só para não deixar passar batido, que nós também gerenciamos recursos privados, recursos de empresas que também demandam essa qualificação do ambiente de negócios no que tange tanto a transparência da alocação dos recursos, mas sobretudo quanto ao resultado entregue em definitivo lá ao final do projeto e execução do plano de trabalho, né? Então fique à vontade, professora. Eu acho a transparência essencial, porque ela é inibidora de más práticas. Pronto. Né? Então, se ela é inibidora de más práticas e a sociedade reconhecendo mesmo, né, essas nuances, afinal, quais são as ações, quais os recursos envolvidos, os resultados obtidos, quem estiver contra esse processo não vai ter argumentos, porque contra fatos, né? Aí não se pode... se você está revelando os dados ali, né, de todos os resultados obtidos, que esse risco, né, de se privatizar o recurso público, ele não está se dando, porque justamente o benefício que está se obtendo é declarado que é em prol da sociedade, né? E aí há estatísticas que podem revelar isso, né? Os chamados estudos de impacto, né? Podem ser adotados para revelar o resultado dessas medidas. Então, eu acho que o órgão de controle, ele também é essencial, né? Porque eu, pelo menos, avalio dessa forma. Quando nós somos pressionados, nós temos que nos esmerar mais. Claro, tem que ser uma pressão justa também, coerente, né? E para isso tem que haver um diálogo também entre as partes. Também não pode haver excessos, né, por lado de quem controla. Mas o controle é necessário e a transparência ela é essencial, na minha avaliação. E a senhora acha que a fundação de apoio, como a Funetec e as fundações de apoio, elas são essenciais quando a gente fala de desenvolvimento do Nordeste do país? Claro, são essenciais. É justamente dessa perspectiva, né? É um braço, ela vamos dizer, aproveita, né, ou promove sinergia que é essencial para o crescimento, né, da sociedade. E aí, eu falando como professora da universidade, eu toco exatamente nesse ponto, né? A universidade, que é uma grande empresa, as universidades, se a gente fala em nível nacional, né? Que tem aí capital social de elevado nível, recursos também materiais, né? Que sejam edificações, equipamentos, laboratórios, tudo isso podendo promover, né? Soluções em grande medida para a sociedade, se não houver essa articulação com o setor privado, que seja por meio das fundações. Vamos aproveitar, mas em grau, né, bem menor do que o potencial existente. Né? Então, é essencial, sim, nessas grandes frentes, né, promovendo a educação por meio de bolsas, né, para pesquisa, promovendo a própria pesquisa e desenvolvimento, inovação. Aqui na Paraíba, a gente também promove fortemente o empreendedorismo, né? Porque também não adianta desenvolver uma solução tecnológica que seja, mas se não tem mercado. Então, aí tem que ter a capacitação também do empresário, né? E que seja, antes, né, de quem está em formação ainda na universidade, em graduação ou pós, de que tem que ser empreendedor também na condição aí, né, do seu negócio para obter os melhores resultados. Eu vou pegar o gancho dessa resposta, porque a gente conversou também com o professor Antônio Fernando, que é presidente do CONFIAS, que é o Conselho Nacional das Fundações de Apoio às Instituições de Ensino Superior e de Pesquisa Científica e Tecnológica. Ele conversou com a gente, né, remotamente. Vamos trazer um pedacinho aí, um trechinho da fala dele sobre a importância, né, como ele enxerga as fundações de apoio de uma maneira em geral. Vamos acompanhar. Na realidade, eu já acompanho as fundações de apoio há alguns anos. E quando a gente foi trabalhando no CONFIAS, né, que eu assumi como diretor do CONFIAS inicialmente, depois eu passei para a presidência do CONFIAS em 2023, né, eu fui vendo, na realidade, que eu já tinha uma constatação muito viva, que é a importância das fundações de apoio para toda a sociedade.
né? Eu sou cliente porque tenho projetos de pesquisa que são gerenciados pela nossa fundação de apoio. E eu vi o quanto eu pude crescer como pesquisador, porque tinha uma fundação de apoio na minha retaguarda. E assim eu sei que acontece com todas as fundações do Brasil, mas de uma forma mais notável com as fundações de apoio do Norte e do Nordeste, né? Especificamente, no nosso caso, aquelas do Nordeste, porque as fundações de apoio do Nordeste elas têm uma contribuição especial. Elas estão numa região que tem uma diferença, digamos assim, específica, né? Uma diferença um pouco particular, né? Porque os recursos a gente já sabe, isso é mostrado nas estatísticas, nos mapas, em todas as formas de exposição das verbas governamentais e não governamentais, de que existe uma concentração de recursos para a pesquisa e para a inovação tecnológica nas regiões Sul e Sudeste, né? Então, a gente, na região Nordeste, a gente compete de uma forma diferenciada. E isso, essa oportunidade que a gente tem de poder competir no Nordeste, fazer projetos no Nordeste e ter uma fundação de apoio na nossa retaguarda, é uma oportunidade maior ainda, né? Então, quando a gente desenvolve um projeto, por exemplo, eu tenho projetos com manguezais do estado da Bahia. Então, quando eu desenvolvo os projetos, eu desenvolvo porque está tendo uma solicitação, uma demanda da população de pescadores e marisqueiros e marisqueiras, né, que têm a necessidade de conhecer o seu ambiente, né, de conhecer o seu manguezal, para saber o que está acontecendo, por que eles não estão conseguindo extrair a quantidade de pescado, né, ou de fazer com tanta veemência extrativismo pesqueiro que eles já faziam há 10 anos atrás ou 20 anos atrás. Então, nós, como trabalhamos com o substrato do manguezal, nós, então, podemos avaliar, fazer uma avaliação do meio ambiente nos dias de hoje, para poder ajudar a população. Isso tem uma repercussão para a sociedade enorme, imensa, né? Então, toda a população que vive desse extrativismo pesqueiro na região onde a gente faz os estudos, elas têm, às vezes, uma compreensão diferenciada daquele que eles não tinham, né? Que eles não podiam ter, não poderiam ter, porque não teve a ciência, a pesquisa, a inovação tecnológica trabalhando para fazer com que eles tivessem soluções para os seus problemas, que eu digo, de grande parte, são problemas que afetam a toda a sociedade. Vê aí, né, a importância dessa conexão, a sinergia da qual a professora falava, né, Rodrigo? Importante fala do professor Antônio Fernando, né, um colega, hoje presidente do Conselho Nacional das Fundações, que nos representa, que nos convidou, inclusive, para ocupar um posto no Conselho Fiscal para essa gestão, para essa próxima gestão. Então, nós nos sentimos muito contemplados com a presença dele aqui no podcast também, e desde já deixo o nosso agradecimento pela parceria que vem se construindo, né? E uma fala que revela muito desse papel essencial, desse papel fundamental que as fundações de apoio realizam no desenvolvimento científico e, naturalmente, né, no desenvolvimento social. Mas, sobretudo, professor, eu gosto muito de salientar o papel que as fundações de apoio têm no desenvolvimento das universidades e dos institutos no nosso país. Que nós sabemos que são equipamentos e estruturas que já operam no limite de suas capacidades há muito tempo, né? É um país que se dispõe a realizar educação pública gratuita e de qualidade para todos os seus cidadãos, que se dispõe a realizar anualmente uma operação logística tremenda para alcançar os jovens a participarem desse ecossistema. E é um ecossistema que demanda cuidados, demanda investimentos, demanda infraestrutura, que muitas vezes o governo sozinho
não tem condições de realizar. E aí nós voltamos ao tópico relacionado à atração de investimento para as universidades e o papel das fundações de apoio nesse sentido. E eu gostaria de lhe ouvir um pouco sobre isso também, a importância das fundações para as próprias universidades e institutos. Justamente, a fundação, a gente pode dizer que ela funciona como um grande agente financeiro, digamos assim, né? Que capta recurso e direciona para determinadas linhas, né? Então, é um aporte, como você bem colocou, né? É um recurso financeiro que vem ampliar as possibilidades da universidade, né? E aí, como ela já está dada, já é uma estrutura, ela vai poder fazer o melhor uso possível desse recurso, né? Investindo, que seja em pesquisas, projetos específicos, ou mesmo em equipamentos, né? Insumos. Então, pelo menos aqui para a UFPB, a experiência que nós temos é que a fundação tem sido determinante, né, para determinadas frentes da universidade. A começar pela própria bolsa de pós-graduação, né, que, por vezes, o governo federal, né, diminui aí, né, essa oferta de recursos financeiros para esse apoio, e a fundação é que cobre essa falta, né, de recurso para termos aí os nossos pós-graduandos com bolsa. Porque o pós-graduando ele é um profissional, só que fazendo pesquisa, né? Então, esse aporte adicional ele é necessário, porque dá fôlego para a academia. Sem dúvida. E em grandes linhas, né, seria esse o ponto, né? Professora, e a gente pode falar também em transferência de tecnologia, né? Você tem, por exemplo, grandes ideias, enfim, sendo desenvolvidos, projetos sendo desenvolvidos dentro de universidades, as fundações de apoio entrando também para fazer essa mediação, né? Esse caminho e trazer essa ideia, esse projeto, essa solução para o mercado. Então, você tem uma ponte muito importante também para fazer com que os braços da academia, eles consigam também chegar cada vez mais longe na sociedade. Há quem muito fale que existe um distanciamento entre universidade, entre academia e mercado. Você tem nas fundações de apoio, portanto, um braço importante quando a gente fala disso, né? Isso mesmo. Como falamos, né, há pouco tempo, a fundação ela cria essa ponte, né? Ela vai buscar o professor, ela vai buscar o pesquisador e, por vezes, até, não é, com iniciativas que já se fez um diagnóstico anterior, que tem um determinado setor produtivo que requer soluções, né? Pesquisa no segmento dela. Então, essa conversa passa a ser ampla, né? Na medida em que a fundação ela capta a necessidade, né, na sociedade, que seja uma necessidade setorial, convida, né, o meio acadêmico a se dedicar, né, no desenvolvimento aí de soluções, apoiando as empresas e se dá esse encaminhamento. Então, assim, eu avalio como nós não podemos prescindir, né, desse mecanismo. Ele é necessário, né? A sociedade ela precisa dessas soluções fomentadas pela universidade, porque a universidade, como a gente colocou no começo, né, ela fica na própria dinâmica dela, né? Então, a gente falou aqui sobre impulsionar o desenvolvimento. Então, a universidade vai ser impulsionada, né, a prestar mesmo seus serviços em maior grau para a sociedade. E aí, como a gente também falou, uma mão dupla, né? A sociedade qualifica seus formandos, digamos assim, porque afinal o formando em contato com o mercado ele se qualifica muito mais, né? Muito mais rapidamente, inclusive, e a sociedade tem aí uma entrega de serviços, se não a custo zero, mas a custo bem, né, mais baixo do que o de mercado. E a senhora falou na questão de, enfim, de qualificação, que tudo isso é, sem dúvida, extremamente importante. Falou em desenvolvimento humano desde o início também, que é extremamente importante. Quando a gente fala de desenvolvimento, a gente tem que ter esse olhar. Mas, professora, que áreas a gente poderia citar hoje que, por exemplo, desenvolveram mais que outras, ou que áreas estão ainda bem defasadas e que, de fato, precisam desse olhar, desse impulsionamento, né? Que caminhos poderíamos tomar hoje para fazer com que esse desenvolvimento ele fosse ainda maior? Você mesma citou, né, que aqui a Fundação ela tem determinadas áreas de atuação, né? Então, na área da saúde, que seja biotecnologia. Agora a gente está muito na era da
inteligência artificial, né? Big Data, são novas frentes que precisam ser trabalhadas, para além do básico que a gente já conhece, né? As ações que são mais tradicionais. Então, as fundações elas já estão com esse olhar, né? De promover, né, ações específicas de ponta, né? Porque, afinal, o universo dela é esse, né? Tecnologia, inovação, então a gente tem que estar sempre na fronteira do conhecimento, né? E trazendo, inclusive, conhecimento externo para que a gente acompanhe aí as tendências mundiais, né? E aí fazendo articulação entre as instituições. E é bom falar, porque geralmente a gente fala tecnologia e inovação. Aí muita gente acha que inovação tem a ver com tecnologia. E a gente está inaugurando em breve, é importante que você que nos acompanha saiba, é importante que você propague essa informação. Em breve a gente inaugura a Escola Mandacaru de Inovação Social e Tecnológica. Porque o que a gente quer é capacitar para, a partir daí, desenvolver competências e também fomentar aí esse ecossistema de projetos, né, Rodrigo? Fala Isso. um pouquinho sobre a Escola Mandacaru. Sim, a Escola Mandacaru é uma iniciativa que nasce no seio da nossa diretoria de projetos aqui, da Funetec, e que sugere exatamente essa expansão da fundação para toda a comunidade, no sentido de ofertar cursos, ofertar mais do que isso, desenvolvimento pessoal mesmo, ofertar presença para essas pessoas, para que elas possam adentrar aos muros da fundação, entender, se apropriar dos trabalhos que são realizados aqui internamente e saírem daqui também capacitados em novos temas, capacitados em temas de desenvolvimento, de progresso, e, sobretudo, valorizando, né, o nosso conhecimento científico, tecnológico, que é desenvolvido no âmbito das universidades e dos institutos. Então, como tudo que é produzido aqui na Fundação, a Escola Mandacaru também acontecerá em parceria com outras instituições, com profissionais especializados, com as capacidades instaladas nas nossas universidades e nos nossos institutos, porque nosso papel é esse, é valorizar esse conhecimento e traduzi-lo para cada vez mais pessoas, tanto sobre o que é feito, sobre o que é realizado aqui nos projetos que gerenciamos, mas também sobre as expertises e as capacidades dos nossos especialistas que estão vinculados a esse trabalho. Então, já fica o convite aqui, professora, para você também participar de mais um canal de disseminação de conhecimento que a gente vai, em breve, inaugurar aqui na Funetec, tá? Pois é, professora, essa gestão ela se inicia em outubro de 2023, Rodrigo à frente como superintendente, capitaneando esse time. E aí a gente chega com uma série de ideias novas para botar em prática. O podcast é uma, a escola é outra. Eu acho que assim a gente também vai contribuindo com a formação, né, das pessoas, porque é extremamente importante que a gente capacite para que essas pessoas de fato se encontrem e consigam cavar oportunidade também no mercado de trabalho. Sem falar nas iniciativas culturais, né, Regiane? Que são muitas e estão vindo por aí também. São muitas, estão vindo, já deixando você com a aguinha na boca, porque em maio vem Festival Funetec, o primeiro festival de inovação, de cultura e sustentabilidade. A gente quer reunir todos esses ecossistemas num só lugar e propagar também nossa cultura. É um esquenta para a COP30, hein? É isso aí, esquenta para a COP30. Aproveitar e já deixar o convite aqui, né, Regiane, para todo o ecossistema, também para o setor empresarial, para que se aproprie dessas informações que a gente está discutindo aqui hoje, para que entenda que há um ambiente qualificado de aproximação com a universidade, que é possível que se realize transferência de tecnologia nesse país de forma qualificada, porque só assim que nós vamos conseguir progredir enquanto sociedade, e esse progresso ele nasce nas nossas universidades e nos nossos institutos, mas precisa necessariamente ser orientado para o nosso setor empresarial, para o setor também governamental e para todos os que fazem o progresso do nosso Estado, né? Bem, e já que a gente está falando em amenidades, vamos para a dica cultural? Vamos, ótimo. A dica cultural hoje tem muitas, né? Tem bastante. Eu tô vendo que a professora trouxe aqui 2 livros. O prêmio Celso Furtado, da sua tese de doutorado. Essa é a sua dica cultural, professora? Fala um pouco dessa premiação, professora. Como ela, em que contexto ela surge, como você concorreu, como foi contemplado. Sim. Eu trouxe os exemplares porque, de fato, né, nós íamos acabar conversando em algum momento sobre a minha tese. E, claro, na Paraíba a gente tem que... Deixa eu pegar já para colocar aqui para a câmera.
na Paraíba nós temos que sempre fazer, né? Obrigado. Sempre que tivermos oportunidade de referência ao nosso célebre economista Celso Furtado, né? E eu tive a honra de receber um prêmio justamente com o nome dele. Então, para mim, mais do que o prêmio, o nome é um valor fenomenal, né? E o prêmio decorreu porque, de fato, a tese, quando eu concluí e saiu o edital para concorrer ao prêmio, quando eu li as regras do edital, minha tese conversava diretamente com as regras, Ai, né? que legal. Então, era para discutir justamente desenvolvimento, inclusive à luz do desenvolvimento sustentável. Né? Legal. E na minha tese eu faço discussão, né, sobre desenvolvimento socioeconômico, ambiental e institucional da nossa região. E então, né, fiz a inscrição do trabalho e deu certo. Conseguimos, eu e meu orientador, né, professor Jorge Nogueira, sermos contemplados. Foi uma grande alegria. Foi um fechamento com chave de ouro, né, de fato. Né? Mas dica cultural eu queria trazer para vocês uma referência a Ariano Suassuna, né? Porque ele é uma grande referência cultural para o nosso país. Então, nós temos aí no próprio YouTube as aulas, espetáculo dele, né? Então, tem aula, espetáculo dele aí em entidades relevantes no país. E eu acho que, principalmente os jovens, né, precisam acessar essas aulas, já que ele não está mais entre nós aqui fisicamente, para beber um pouco né, do pensamento dele. Porque a gente está falando aqui de qualidade de vida, falamos de dignidade humana, era o que ele mais pregava, né? E pelo mecanismo da cultura, sendo justamente a cultura a própria expressão dessa liberdade, né? Uhum. Então, se o indivíduo ele tem vontade, dinamismo, disposição, alegria, né? Para se dedicar a uma atividade cultural que ele preza, né? Que ele admira, que vem, inclusive, passando de gerações para gerações, isso é a própria expressão da liberdade e de qualidade de vida, né? Porque ele também está se realizando nessa área, né? Não só nas outras que são as que a gente sempre traz para a mesa, que é essa pessoal, profissional, quando fala de questão material, né? Uma outra que eu acho que guarda relação aqui com o que a gente conversa é de um grupo que eu mesma participo, não sei se vocês já conhecem, que é o grupo chamado As Calungas. Uhum. Sim. Que legal. Mas olha... Eu sou uma batuqueira calunga também, né? Que legal. Coisa boa saber. Sou aluna. Depois eu quero fotos para a gente poder colocar aqui também, né? Foto, vídeo, para a gente mostrar também que essa formação humana também passa pela arte. Sim. E justamente são 8 professoras, elas trabalham praticamente voluntariamente, porque ali, é um momento ou outro que elas pedem um apoio financeiro para uma ação ou outra, né? E elas promovem justamente a cultura local e essa de origem afrodescendente, né? E nordestina. E passa por isso, né? Comunica para a sociedade que nós temos aí nossas raízes, que elas precisam ser conhecidas primeiro, justamente, né? Tudo passa muito pelo desconhecimento para então serem valorizadas, né? E protegidas, né? E protegidas. Então, o trabalho maravilhoso. Também tem um outro cunho que é um grupo só de mulheres. Então, as mulheres acabam recebendo uma atenção ali que a gente enxerga a autoestima, né, sendo trabalhada. Então, elas mesmas declaram, né? Eu sou uma delas. A gente ganha qualidade de vida também por uma oportunidade dessa natureza, né? Então, uma dica cultural é essa, que assistam às apresentações, né, das batuqueiras calungas. Vai haver uma agora no Bloco das Muriçocas, e vai haver a outra que é a principal na quinta-feira das flores, como as professoras chamam, que é justamente a quinta após o Bloco das Muriçocas. Então, Muriçocas, para você que não conhece, que não é da Paraíba, é um dos maiores blocos que a gente tem aqui de pré-carnaval, de arrasto, né, do Nordeste do país. E, enfim, sai na quarta-feira que antecede a quarta-feira de cinzas. Então, aqui, Mestre Fuba, um dos fundadores do bloco, diz que é a quarta-feira de fogo que dá início aos festejos aí, aos festejos de Momo, né? E você, professora, e muito bom a sua colocação sobre o Ariano, porque em tempos, trazendo Bauman, que em tempos de tanta liquidez, de tanta
de perdas de referências que nós temos, é muito bom quando a gente consegue olhar para alguém que conseguiu entender a alma humana, entender a alma nordestina e traduzir isso de uma forma tão universal que é a Ariana. Então, muito bacana. E você, Rodrigo? Sim, primeiro eu queria dizer que o Prêmio Celso Furtado, ele é apoiado por uma fundação, Fundação Universitária José Bonifácio. Então, a gente também tem Bacana, que né? ressaltar o trabalho das colegas aqui e dos colegas e entender a importância também nesse aspecto. Outro ponto que eu gostaria de ressaltar, e a gente já não pode passar desse episódio sem fazer esse registro importantíssimo, é sobre o próprio Celso Furtado, né? Acho que o nome dele surgiu várias vezes no episódio de hoje e vale a pena realizar esse registro e elucidar, inclusive, para as novas gerações, quem foi Celso Furtado e qual a importância do Celso Furtado para o nosso país, né? Celso Monteiro Furtado é um paraibano de Pombal, nascido em 1920. Né? Outro, né? Mais assim como Ariano. Mais um. Foi um economista brasileiro, um dos mais destacados intelectuais do nosso país. E as ideias dele ressoam até hoje no mundo todo, né? Há quem diga que ele é inclusive pré-keynesiano, que é um economista John Maynard Keynes, que também trata de desenvolvimentismo, mas após o Celso Furtado, então isso precisa ser registrado também, né? E o Celso Furtado, ele foi o primeiro ministro do planejamento do nosso país, ele foi o primeiro superintendente da SUDENE, que é a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, foi também ministro da Cultura. Então perceba o tamanho da contribuição que esse paraibano ilustre realizou para o nosso país, e não é por outro motivo que nós citamos o nome dele aqui exaustivamente e também batizamos e homenageamos a nossa sala de reuniões aqui na Fundação como Sala Celso Furtado de reuniões. Quer tirar uma foto, viu? Que legal. Registrar. Porque os valores que o guiaram, eles também nos guiam e nós fazemos questão de mantê-los vivos em cada conversa que é realizada naquela sala de reuniões ali. Então, acho que com esse registro a gente mantém esse legado vivo e segue trabalhando para que ele não se perca jamais. Além disso, a gente trouxe inclusive uma inovação no cenário hoje, né, Regiane? Que aproveitar o momento cultural também para divulgar essa obra belíssima, inclusive, né? Uma editoração incrível do jornal A União e da empresa paraibana de comunicação, né, Regiane? Exato. Que é um box, né, com 3 livros que reúnem a obra de Celso Furtado. Celso Furtado, A Esperança Militante, interpretações, desafios e depoimentos. Então, está à disposição. Esse, inclusive, eu ganhei de presente de uma pessoa muito importante para mim, viu, professor? Foi a própria Regiane, que está aqui com a gente. E não sai da minha sala. Só saiu hoje para que a gente fizesse esse registro, essa homenagem importante. Que, para além do Celso Furtado, eu acho que também é um reconhecimento dos nossos veículos de comunicação aqui locais, né? Tanto a editora União quanto a empresa paraibana de comunicação. Sem dúvida. A EPC que tem aí a Nana Garcês, querida colega jornalista, que tem feito um trabalho maravilhoso à frente da Gráfica União, da Rádio Tabajara, valorizando também a comunicação. Eu faço questão de dizer isso porque nosso superintendente tem um olhar extremamente carinhoso com a comunicação, reconhece e valoriza e sabe da função estratégica de uma boa comunicação para a Fundação de Apoio. Então, o podcast, por exemplo, nós temos que ter um podcast. Então, nós vamos ter. E a gente lançou. Essa é a primeira temporada, virão outras, né? E sempre propondo trazendo essa discussão, né, à luz das fundações de apoio, da educação, da ciência, porque a gente precisa disso. Em tempos em que as ameaças do obscurantismo permanecem, a gente precisa trazer à luz do conhecimento para a mesa de discussão e fazer com que isso chegue a cada vez mais pessoas. E por falar em conhecimento, já que a gente falou tanto em fundação de apoio, a minha dica é também em relação à fundação de apoio,
É um livro Fundações de Apoio como Modelo de Gestão, do Benedito Carlos Maciel, né, trazendo um guia assim, que é muito fácil de leitura, uma leitura bem intuitiva, para quem quiser entender o que é uma fundação de apoio, como é que se faz para acessar a fundação de apoio e ter a fundação como uma parceira. Então, para pesquisadores, para estudantes, enfim, vale a pena a leitura. Então, você vê aí que é um misto de muita coisa, tem muita dica boa neste episódio, é só você conferir. É isso aí. Né? E, professora, a gente já quer agradecer. Muito obrigada pela presença. Seja sempre muito bem-vinda. A casa é nossa e é sua. Obrigada. Eu aproveito este momento para finalizar, para comentar também que a UFPB publicou um livro em homenagem ao centenário de Celso Furtado. Foi uma iniciativa do Conselho Regional de Economia, por meio do presidente Celso Mangueira, e ele me convidou para trabalhar com ele na organização do livro. Então, fizemos uma obra muito bonita. Lamentavelmente, não tinha exemplares para trazer, mas trarei numa próxima oportunidade. Mas ele está disponível em PDF no site da editora, da UFPB, Celso Furtado, Ensaios em sua homenagem. 100 anos de Celso Furtado, no caso, né, que foi alusiva ao centenário dele. Tivemos autores relevantes, como o próprio ex-ministro da Educação, Cristóvão Buarque, na obra. Tem o professor Clóvis Cavalcante, também da Universidade Federal de Pernambuco, já aposentado, e que ele é um economista ecologista. Né? Marcos Formiga também, que é outro economista paraibano, apesar de residir em Brasília, mas que também chegou a ser superintendente da SUDENE, e entre outros, né, autores. Então, também aproveito e faço essa referência. Fica a dica, né, professora? É uma leitura muito gratificante também. Bom, e agradeço, então, a oportunidade e parabenizo, né, por todas as iniciativas aqui da Funetec, e essas principalmente, né, de comunicação, porque, de fato, é pela comunicação que a gente vai ter aí abertura, né, de novas perspectivas, para promover o nosso desenvolvimento, utilizando, né, dos recursos que nós já dispomos. Eu tenho muito essa visão de que a gente deve contar com o que já tem. Ao invés de a gente dizer, falta, né? Porque o Nordeste ainda não se desenvolveu, é por isso, é por aquilo. Não, vamos identificar as riquezas, né, que nós já dispomos delas. E vamos, como sociedade, fazer acontecer. Porque o que falta a gente já sabe de longa data, né? Agora é arregaçar as mangas e a luta para mudar essa realidade, cada um cumprindo seu papel, né? A universidade, da universidade até o cidadão comum, cada um promovendo aí a vida digna para si, né? E, claro, para o próximo. E aí a gente avança como sociedade. É isso aí. Professora, obrigada. Adorei essa sua visão de desenvolvimento, ou seja, não basta só falarmos em economia, a gente precisa promover desenvolvimento para que a gente tenha um crescimento de fato sustentável, focado nas pessoas. E essa visão humana, ela é compartilhada, eu falo por mim, tenho certeza que por Rodrigo também, e por todos nós que fazemos a Funetec. Aliás, esse é um valor, né, inegociável para a gente, muito caro. Então, muito obrigada e parabéns pelo seu trabalho, professora. Obrigada. Muito obrigado, professora. Foi uma satisfação muito grande lhe receber aqui. Espero que volte mais vezes, que nós possamos estar próximos aí durante toda a caminhada. E para finalizar, me ocorreu também, já que a gente tem falado de inclusive economistas ecologistas, uma citação da Maria Conceição Tavares, que também é uma economista destacada no nosso país, que faleceu no ano passado. E vale a homenagem porque ela dizia que uma economia que não se preocupa com justiça social é uma economia que condena os povos a uma brutal concentração de renda, né, desequilíbrio e miséria. Então, é muito importante, foi muito legal a sua participação aqui, eu agradeço muito. Obrigada também, Rodrigo. E bora seguir as calungas, viu, minha gente? Isso. Assim Excelente. também, não é, professor? E seguir também o Candeeiro Podcast, a Funetec nas nossas redes sociais. Se você trabalha com educação, com ciência, né, com inovação, com pesquisa, pretende trabalhar, procure, né, conhecer um pouco mais sobre as fundações, procure conhecer a Funetec, nosso site funetec.org.com, tá? .org.br, perdão, ou funetec.com. Das duas formas você chega ao site da Funetec. Você também pode nos acessar
pelo Instagram, @Funetec, e tem também o nosso canal no YouTube. Canal no YouTube, @Funetec. Ativar o sininho, inscrever, dar o like. Compartilhar. 5 estrelas no Spotify. Exatamente. Enfim, acho que é isso, né? Canal você tem com força. Então aproveita, nos segue, compartilha a gente, fica sempre com a gente, porque é com muito carinho que a gente prepara cada episódio para você. Beijo grande e até a próxima. Até a próxima.